Quando foi que você começou a fingir que estava tudo bem? Quando foi que o tudo certo virou máscara? Que a risada virou escudo? Que as visitas viraram invasão? Você aprendeu a sorrir por educação, a ouvir por obrigação, a aceitar para não decepcionar. Mas agora o corpo dá sinais. E a alma está gritando por silêncio. Você não está ficando estranha. Está ficando sincera. E a sinceridade assusta quem se acostumou com a sua performance. Por que a paz começou a incomodar tantos outros? Por que o recolhimento virou motivo de culpa? E se o que você chama de afastamento for, na verdade, o início da sua liberdade? Antes de entender tudo isso, é preciso voltar. Voltar ao instante em que você parou de pedir permissão e começou a construir um templo dentro de si. Há um momento em que o barulho começa a doer. Não o barulho das ruas ou dos carros, mas o barulho das vozes que falam sem dizer nada, das risadas que escondem um cansaço antigo, das perguntas que não esperam resposta. Um dia, você acorda e percebe que não consegue mais suportar o som da superficialidade. Algo dentro de você mudou. E não dá mais para voltar. Não é arrogância. É sensibilidade que se refinou. É o coração que aprendeu a perceber frequências. Antes, você se moldava para caber. Agora, o corpo se contrai quando sente falsidade, como se dissesse, não quero mais isso. É como se a alma tivesse criado um novo filtro, e só o que é verdadeiro consegue atravessar. Depois do despertar, algo se reorganiza dentro de nós. É como se a psique, cansada de ruídos, passasse a buscar sintonia. Aquilo que antes excitava, agora exaure. As conversas vazias, os sorrisos obrigatórios, as visitas sem presença. Tudo isso começa a parecer pesado, distante, quase violento. O corpo, sábio, se defende. E você sente, sem entender muito bem, que precisa se recolher. Franco diria que este é o instante em que a pessoa começa a viver para um sentido, não mais para o aplauso. Quando o valor está em ser fiel a si mesma, e não em ser aprovada. E é curioso. A dopamina da aceitação social dá lugar a uma outra química, mais calma, mais madura, a serotonina do contentamento interior. Aquela paz que não precisa de testemunha. Você passa a se perceber diferente nas pequenas coisas. O tom das conversas te incomoda. As visitas parecem longas demais. A energia da casa fica densa depois que alguém vai embora. E vem a culpa: será que estou virando uma pessoa fria? Não. Você só deixou de suportar o descompasso. Antes, o seu corpo se ajustava ao mundo. Agora, ele está ajustando o mundo ao seu silêncio. O barulho que antes preenchia, agora dispersa. As pessoas dizem que você está distante, mas a verdade é que você está mais perto de si mesma do que nunca. O silêncio te acolhe como um colo. Há algo de sagrado nesse recolhimento. Ele não isola, ele purifica. Ele separa o essencial do excessivo. Ele transforma o espaço interno num santuário, e a solidão, num chão fértil onde a alma pode respirar sem medo. É um processo invisível, mas profundo. Você não evita as pessoas. Você evita perder a coerência que custou caro para construir. E talvez esse seja o preço do despertar. Perceber que, para continuar viva de verdade, precisa suportar o desconforto de não mais caber onde antes se encaixava tão bem. Há um tipo de dor nisso, a dor da expansão. Mas é uma dor bonita, que anuncia maturidade. Franco chamaria isso de um momento em que o ser humano se torna responsável por sua própria vibração. Quando o silêncio deixa de ser fuga e se torna fidelidade. Então, se ultimamente você sente vontade de fechar a porta, de não atender o telefone, de deixar a casa em paz, não se culpe. Às vezes, o corpo apenas te pede o mesmo que a alma já escolheu: quietude. Esse é o início do verdadeiro despertar. Não o que promete luzes eufóricas, mas o que ensina a arte de repousar na própria verdade. O barulho lá fora continua o mesmo. O que mudou foi a sua escuta. E agora, o que você busca, já não é som. É sintonia. Depois que a consciência se expande, o tempo muda de textura. O que antes era barulho agradável começa a pesar. O convívio perde o brilho do hábito. As palavras ditas sem verdade soam como eco. E você começa a perceber que estar rodeada de pessoas não é o mesmo que estar em boa companhia. É como se o corpo passasse a medir a qualidade da presença, e só aceitasse aquilo que vibra na mesma frequência da paz que você vem construindo.
Quando esse reconhecimento chega, a vontade de estar só não é uma recusa, é uma necessidade vital. Não se trata de fugir do mundo, mas de respirar de novo. As vozes, os ruídos, as expectativas externas, tudo se torna demais. E o silêncio, antes temido, começa a funcionar como remédio. Ele limpa. Ele cura. Ele devolve o sentido das coisas simples, o cheiro do café, a luz da manhã entrando pela janela, a sensação de existir sem precisar se justificar. Na visão de Viktor Frankl, o silêncio é o lugar onde o sentido se manifesta. Não se trata de se afastar da vida, e sim de encontrar um ponto de encontro mais profundo com ela. A solidão, vista por esse ângulo, é um tempo de purificação, o momento em que a alma volta a sintonizar com aquilo que tem valor real. E nesse espaço, você aprende a diferenciar o que nutre do que apenas ocupa. O corpo é o primeiro a entender. Ele avisa quando algo está em desacordo, um cansaço que não tem nome, uma vontade de se recolher sem motivo aparente. E, se você o escuta com gentileza, percebe que esses sintomas são convites. Convites para desacelerar, para se ouvir, para fechar a porta por alguns instantes e permitir que o silêncio reorganize tudo por dentro. Nem sempre o entorno compreende. Quem ainda vive em ruído pode interpretar seu recolhimento como indiferença. Mas você sabe, não é distância, é coerência. Evitar o excesso virou uma forma de proteção. Você aprendeu que o contato sem presença descarrega, e que estar com os outros só faz sentido quando a verdade no encontro. O amor não desaparece, ele muda de forma. Passa a ser mais silencioso, mais atento, menos ansioso por provar algo. Nesse novo modo de estar, o lar interno se torna um templo. As horas desaceleram, o ar parece mais denso, e o coração encontra um ritmo mais calmo. Não é isolamento, é cultivo. É como cuidar de uma planta delicada. Você sabe que se deixar o vento entrar de qualquer jeito, ela se quebra. Então, fecha as janelas com carinho. Não por medo, mas por zelo. A antiga necessidade de companhia constante vai cedendo lugar a um prazer novo, o prazer da própria presença. O simples ato de preparar o jantar sozinha, de sentar no sofá e ouvir o próprio pensamento, passa a ter valor. O silêncio, antes desconfortável, se torna uma espécie de voz, firme, clara, maternal. Ele diz o que precisa ficar e o que precisa ir. Franco lembrava que a liberdade humana começa na escolha da atitude. E talvez escolher a quietude, hoje, seja seu maior ato de liberdade. Recolher-se não é desistir do mundo, é decidir por uma forma mais verdadeira de estar nele. Quando a solidão é consciente, ela deixa de ser peso e se transforma em força. Com o tempo, você percebe que não está sozinha, está acompanhada por algo muito maior. Algo que não precisa de palavras nem presença física para se sentir inteiro. É o sentido, essa presença invisível que sustenta tudo. E é nesse espaço silencioso, livre do ruído e do excesso, que você volta a ouvir a vida, e finalmente, a si mesma. Muitas pessoas acreditam que o amadurecimento espiritual significa afastar-se do mundo. Que evoluir é se desligar das relações, reduzir afetos, cortar laços. Essa é uma confusão comum, e compreensível, porque o silêncio do despertar pode parecer frio para quem ainda busca calor nas mesmas formas de antes. Mas o verdadeiro despertar não separa, ele aprofunda. Ele muda a forma de se relacionar, não o desejo de se conectar. Antes, você se aproximava para ser aceita. Hoje, se aproxima quando a verdade. A diferença é sutil, mas transforma tudo. A necessidade de aprovação vai cedendo espaço à alegria tranquila de poder estar inteira. É o amor que deixa de se alimentar de dependência e começa a respirar liberdade. Franco dizia que o sentido nunca é encontrado dentro da própria cabeça. Ele se manifesta no mundo, nos gestos, nas relações. O que muda é o modo como você oferece presença. Não mais como quem precisa ser reconhecida, mas como quem reconhece o outro sem se perder. Depois do despertar, o vínculo deixa de ser uma simbiose e se torna uma escolha. Você já não precisa ser tudo para alguém, nem precisa que alguém seja tudo para você. Essa transição é silenciosa, mas libertadora. É a passagem do amor carente para o amor lúcido. Um amor que não gruda, não exige, não aprisiona. Um amor que compreende que a presença verdadeira não depende da convivência constante, mas da sintonia interior. A maturidade emocional se revela quando você consegue estar com alguém sem precisar provar que é boa, interessante, disponível.
A autenticidade substitui o esforço. E o curioso é que, ao deixar de tentar ser aceita, você se torna mais próxima. Porque só o que é genuíno consegue realmente tocar. O amor que nasce desse lugar não precisa de grandes gestos. Ele se manifesta em pequenas presenças, no olhar que escuta, na pausa antes de responder, no cuidado que não exige retribuição. Para quem observa de fora, pode parecer que você se distanciou. Mas o que houve, na verdade, foi um refinamento. As antigas trocas, feitas por costume, já não cabem. O coração, que antes se confundia em tantos ruídos, agora busca ressonância. E ressonância não se encontra em todo lugar. São poucos os vínculos que conseguem vibrar nesse mesmo tom. Por isso, o círculo se estreita, e essa redução não é perda, é clareza. Franco lembrava que o ser humano se realiza quando se volta para algo ou alguém fora de si. O despertar, então, não é um fechamento, mas uma reorientação. Você passa a amar de outro jeito, com menos urgência, mais presença. Com menos promessa, mais verdade. É um amor que não precisa ser correspondido para ser real. Ele existe porque faz sentido em si mesmo. Nessa fase, a convivência superficial começa a gerar desconforto físico. O corpo rejeita aquilo que a alma já superou. A antiga educação emocional, aquela que dizia fique, sorria, não decepcione ninguém, perde o sentido. A coerência passa a valer mais do que a simpatia. Você aprende que dizer não é um ato de amor, e que a ausência, às vezes, é a forma mais honesta de presença. Esse entendimento, no entanto, não é fácil. Ele desafia o instinto de pertencimento, o medo de ser mal interpretada, o receio de parecer fria. Mas é preciso coragem para sustentar o novo lugar. Rollo May dizia que a coragem é a virtude central da existência autêntica. Sem ela, acabamos voltando a papéis antigos só para manter o conforto dos outros. Com ela, conseguimos permanecer fiéis ao que a alma já compreendeu. Quando o amor amadurece, ele deixa de pedir fusão. Ele quer sintonia. E, para estar em sintonia, é preciso manter o espaço limpo. É por isso que o silêncio e o recolhimento são tão necessários. Eles são o intervalo onde o coração se recalibra. Depois disso, o encontro com o outro volta a ser possível, não por carência, mas por transbordamento. O verdadeiro despertar não afasta. Ele seleciona o que é real. Você não se distancia porque deixou de amar. Você se distancia porque aprendeu a amar de um jeito mais verdadeiro. E essa forma de amar, mais silenciosa e mais livre, não é ausência de vínculo. É o vínculo mais maduro que existe, aquele que nasce do respeito profundo à própria integridade. Depois que a alma desperta, o corpo acompanha. Ele começa a funcionar sob novas leis, como se o cérebro, enfim, tivesse aprendido a respirar no mesmo ritmo do coração. Tudo o que antes era automático, sorrir para não desagradar, conversar por obrigação, estar presente só para não decepcionar, começa a provocar desconforto físico. É o organismo dizendo que não quer mais atuar, que o tempo de performar acabou. Os estudos da neurociência mostram que, quando passamos por períodos de profunda autoobservação, meditação, terapia, oração silenciosa ou até simples momentos de solitude consciente, o cérebro se reorganiza. O córtex pré-frontal, responsável pela autorregulação e pela percepção de coerência, se torna mais ativo. Isso significa que você passa a detectar com mais precisão o que é falso, o que é forçado, o que está fora da sua nova vibração. Antigos comportamentos sociais, que pareciam inofensivos, agora causam exaustão. Um almoço que antes era prazer vira ruído. Uma conversa educada, mas vazia, deixa um gosto amargo depois. O corpo identifica dissonâncias energéticas antes mesmo que você consiga nomeá-las. E sem perceber, você começa a recusar convites, a preferir o lar, a se sentir protegida no silêncio. Muitas vezes, essa reação é interpretada como isolamento. Mas, na verdade, é sabedoria fisiológica. O sistema nervoso tenta preservar o estado de coerência que a alma conquistou. Ele se defende daquilo que ameaça dispersar. É como se o corpo dissesse, não quero voltar a me fragmentar. Por isso, o desconforto. Por isso, a resistência às visitas que vêm sem presença, às conversas que apenas preenchem o tempo. Franco diria que essa reorganização interior é uma resposta da vida dentro de você. Quando a mente deixa de buscar aprovação,
o corpo para de reagir à expectativa externa. Ele não precisa mais da dopamina social, aquela pequena descarga de prazer que vinha cada vez que você era aceita, elogiada, incluída. Agora, o sistema inteiro trabalha em outro combustível, a serotonina do contentamento interno, a sensação serena de estar em paz com o que é. Esse novo equilíbrio muda até o modo como você ocupa o espaço. O tom de voz diminui. Os gestos ficam mais lentos. A casa ganha outra atmosfera. É um ajuste sutil, mas poderoso. O ambiente começa a refletir o estado interno. O corpo e o lar passam a ser um só campo vibracional. Tudo que entra, uma visita, uma palavra, um olhar, precisa estar em sintonia com essa nova harmonia. Por isso, a recusa inconsciente a receber visitas não é descortesia. É um mecanismo natural de proteção. O corpo tenta preservar o que foi conquistado. Ele sabe o quanto custou chegar até esse ponto de coerência. É a fisiologia servindo ao espírito. A sabedoria biológica cuidando da integridade psíquica. Quando esse entendimento se instala, a culpa se dissolve. Você começa a perceber que o silêncio não é falta de sociabilidade, é autorregulação. O cérebro, agora mais consciente, recusa o excesso de estímulo. O coração, mais desperto, evita o que é incoerente. E entre os dois, nasce uma serenidade nova, a sensação de estar alinhada. Tudo isso é um lembrete de que o despertar não é apenas um fenômeno espiritual. É um processo completo, mental, emocional, corporal. Um renascimento que começa na consciência, mas termina no corpo. O sistema inteiro precisa aprender a viver sem o ruído que antes parecia natural. E quando finalmente aprende, a presença se torna mais leve. Não é que você tenha desaprendido a conviver, é que aprendeu a sentir. E sentir, quando se está desperta, exige verdade. O cérebro, a mente e o coração passam a trabalhar juntos, e o resultado é simples, mas revolucionário. Você deixa de atuar no mundo para começar, de fato, a habitá-lo. Pense numa casa antiga. Uma casa que foi abrigo por anos, mas que, aos poucos, começou a se encher de coisas que já não têm lugar. Presentes de um tempo em que você ainda precisava provar amor. Móveis herdados de histórias que não são mais suas. Portas sempre abertas, por medo de parecer mal educada. Agora imagine que essa casa é você. O despertamento é o momento em que a alma decide reformar essa morada. Ela observa cada canto, tira o excesso, abre as janelas para o vento da honestidade entrar. O tapete do conformismo é retirado, os quadros da culpa são limpos. Tudo o que já não combina com a nova vibração é agradecido e deixado ir. O espaço começa a se esvaziar, não de sentido, mas de ruído. E o silêncio que sobra é o novo ar que se respira. Durante muito tempo, qualquer visitante podia entrar. Uns traziam perfume, outros deixavam sujeira. Alguns vinham com intenções bonitas, mas bagunçavam o ambiente com suas pressas, seus dramas, suas urgências. Você, sem perceber, tentava acomodar todos. Mas cada vez que fazia isso, um pouco da sua energia ficava espalhada pelo chão. Até o dia em que percebeu, a casa estava cheia, mas você, ausente. A reforma do despertar é radical porque acontece por dentro. Não há paredes novas, mas há novas fronteiras. A porta de entrada deixa de ser sempre aberta. Ela continua disponível, mas agora tem fechadura e discernimento. Só entra quem vibra paz. Só fica quem respeita o espaço. Não se trata de afastar pessoas, e sim de cuidar do templo. Essa nova casa, limpa de excessos, é o reflexo da alma que aprendeu a se proteger sem endurecer. Franco diria que esse é o momento em que a pessoa se torna responsável pela própria atmosfera interior. O lar físico e o lar espiritual se encontram. Você entende que o sentido também mora no cuidado com o que te cerca. O pano de prato dobrado com atenção, a vela acesa no fim do dia, o som do relógio à noite, tudo vira símbolo. Cada detalhe carrega intenção. Cada gesto é um modo de afirmar: aqui dentro, a paz é prioridade. A alma, ao mudar de morada, não se fecha ao mundo. Apenas deixa de aceitar hóspedes que trazem confusão. É um tipo novo de hospitalidade, mais seletiva, mais consciente, mais serena. Você continua capaz de acolher, mas agora o faz sem se perder. Oferece o que é seu, mas não se deixa invadir. Aprende que amor e limite podem morar no mesmo espaço. E essa nova morada é bela porque é simples.
É o lar onde o silêncio é bem-vindo, onde a solidão não assusta, onde a presença de poucos é suficiente. É ali que você descansa depois de tanto tempo se dividindo. É ali que o corpo e a alma, finalmente, se reconhecem. Não há necessidade de provar nada a ninguém. O sentido não grita, não exibe. Ele apenas habita. Como uma luz acesa num cômodo limpo. Uma luz que não ilumina por ostentação, mas por natureza. E quem chega perto sente, sem que você precise explicar, que algo mudou. Que aquela mulher, antes tão disponível, agora tem uma casa por dentro. E que para ser recebida, a visita precisa tirar os sapatos. O despertamento, afinal, é isso. Um ato silencioso de amor próprio. A decisão de habitar o próprio espaço com dignidade. De cuidar do que é invisível, a energia, a vibração, o clima da alma. A casa antiga ainda existe na memória, mas a mulher que morava nela já não cabe nas mesmas paredes. E isso não é solidão. É amadurecimento. É o nascimento de uma nova forma de estar no mundo, firme, serena e em paz. Depois de um certo ponto da vida, você percebe que nem todo encontro aproxima. Há conversas que esvaziam, presenças que cansam, afetos que drenam mais do que acolhem. O amadurecimento espiritual começa a se revelar nesses detalhes, quando a paz que vem do silêncio é mais verdadeira do que a alegria ruidosa das reuniões. No início, é estranho. Você sente falta de como era fácil estar com os outros, o riso leve, o movimento, o conforto de não precisar explicar nada. Mas agora, cada gesto pede sentido. Você escuta alguém reclamando por hábito e o corpo se contrai. Ouve comentários sobre a vida alheia e sente como se o ar rareasse. Percebe que não é indiferença, é o instinto te chamando de volta para dentro. O recolhimento que o despertamento traz não é uma negação do mundo. É um chamado para uma forma mais honesta de estar nele. É como se a alma, depois de tantas tentativas de se encaixar, dissesse: basta de dispersão. Você entende que o tempo é curto, a energia é finita e que precisa ser investida no que sustenta, não no que distrai. As horas gastas em convivências automáticas começam a te pesar nos ombros, como roupas que já não servem. Franco dizia que a liberdade não está em fazer tudo, mas em escolher o essencial. E talvez o amadurecimento emocional seja exatamente isso: parar de confundir disponibilidade com generosidade. Há momentos em que o verdadeiro amor não está em comparecer, mas em preservar-se. Em dizer não sem culpa, porque entende que não se pode oferecer presença a partir do esgotamento. No cotidiano, isso se traduz em pequenas escolhas. Você começa a preferir encontros simples, mas verdadeiros, uma conversa calma com uma amiga que te escuta de verdade, o almoço silencioso em casa, a tarde em que ninguém te cobra ser divertida. E quando aceita uma visita, faz por querer, não por obrigação. Cada presença precisa caber dentro da paz que você levou tanto tempo para construir. O lar também muda de função. Ele deixa de ser ponto de passagem e passa a ser extensão da alma. As janelas abertas deixam entrar só o que é leve. O barulho da televisão, antes comum, agora te incomoda. A mesa arrumada com cuidado parece uma oração. Você entende que o espaço externo é um espelho da sua vibração interna. A casa, assim como você, não precisa mais estar cheia, precisa estar em harmonia. Recolher-se não é fechar-se. É aprender a se mover em outro ritmo. Você passa a buscar menos convivência, mas mais comunhão. Um olhar que compreende diz mais do que horas de conversa. Uma presença sincera vale mais que 10 presenças distraídas. O silêncio, agora, não separa, ele depura. Deixa no campo apenas o que é real. Com o tempo, até o medo de decepcionar diminui. Você entende que quem te ama de verdade vai compreender suas pausas. E quem não compreende, talvez nunca tenha realmente te escutado. O recolhimento te devolve uma forma de amor madura, que já não precisa da presença constante para existir. É o amor que respeita o espaço, que confia no vínculo mesmo na ausência. Essa serenidade é nova. Não nasce da indiferença, mas da lucidez. Você para de insistir em manter laços só para não perder pessoas. Aprende a aceitar que alguns vínculos se dissolvem quando a vibração muda, e que isso não é tragédia, é coerência. O recolhimento não é o fim da partilha. É o renascimento dela. Porque quando você volta a se nutrir em silêncio, o que oferece ao mundo deixa de ser presença forçada e passa a ser comunhão verdadeira.
O silêncio te ensina que, às vezes, o amor mais profundo não está em estar junto, mas em não se perder de si. Chega um instante em que o recolhimento deixa de ser escolha e se torna condição para permanecer inteira. É nesse ponto que muitas mulheres se confundem, acreditam que algo nela se quebrou, quando, na verdade, algo finalmente se alinhou. O não gostar de visitas, o desejo de ficar em silêncio, o incômodo com a pressa dos outros, tudo isso não é retraimento. É o corpo sustentando o novo ser que está nascendo. Franco chamava de liberdade interior essa capacidade de escolher a atitude diante do mundo. Mesmo quando não se pode mudar as circunstâncias, ainda se pode decidir a maneira de estar nelas. E às vezes, a forma mais profunda de liberdade é o direito de não estar disponível. O silêncio, visto por essa lente, não é vazio. É resposta. É a escolha consciente de não desperdiçar presença onde não há reciprocidade. Mas para sustentar essa nova forma de existir, é preciso coragem. A coragem de suportar o olhar incompreensivo dos outros, a culpa por não atender expectativas, o medo de ser mal interpretada. Rollo May dizia que a coragem é a virtude central da existência autêntica. Sem ela, voltamos a desempenhar papéis antigos apenas para sermos aceitas. Com ela, permanecemos fiéis à própria essência, mesmo quando isso significa caminhar sozinhas por um tempo. Essa coragem não é feita de bravura. É feita de delicadeza. Ela se manifesta nas pequenas renúncias, quando você se cala diante de uma discussão inútil, quando escolhe cuidar da própria energia em vez de tentar consertar o outro, quando prefere a paz à explicação. É a coragem silenciosa de uma mulher que não precisa mais provar o que sente, ela simplesmente vive de acordo com o que sabe ser verdadeiro. Sustentar o próprio sentido é uma travessia. Exige atravessar a culpa, a dúvida, a tentação de voltar ao velho modo de ser para não decepcionar ninguém. Mas, aos poucos, você percebe que não há solidão maior do que a de estar cercada e ainda assim distante de si mesma. Então, escolhe o recolhimento, não por rejeição, mas por amor à lucidez. É nesse espaço interior que a nova consciência encontra solo. O recolhimento deixa de ser clausura e se transforma em berçário. O silêncio vira um ventre simbólico onde as novas respostas se formam. Ali, você começa a compreender que o amor verdadeiro não exige convivência constante. Ele nasce da presença consciente, da capacidade de enxergar o outro sem perder o próprio contorno. A coragem que Rollo May descreve não é a de enfrentar o mundo, mas a de se enfrentar no espelho. De olhar para a própria verdade sem disfarces, sem dissimulações. De reconhecer que a alma amadureceu e que o que servia antes já não sustenta agora. Franco complementaria dizendo que esse reconhecimento é o primeiro passo para viver com sentido. A vida, afinal, não pergunta o que queremos dela, mas o que ela espera de nós. E talvez, neste momento da sua história, o que a vida espera seja exatamente isso: que você aprenda a habitar o silêncio sem medo. Que aceite o ritmo mais lento, a solidão mais limpa, o amor mais sereno. Que entenda que o recolhimento não é o fim da partilha, mas o solo fértil onde ela renasce mais consciente. A coragem de sustentar o próprio sentido é, no fundo, a coragem de permanecer fiel àquilo que despertou em você. É a coragem de viver sem ruído, de amar sem se apagar, de existir sem precisar justificar a própria quietude. Porque a mulher que atravessa o barulho e chega ao silêncio descobre que a paz é um tipo de presença, e que essa presença, quando verdadeira, é suficiente para iluminar qualquer casa, mesmo quando ela está em silêncio. Fique um pouco aqui comigo. Sem pressa. Você sentiu, enquanto ouvia este vídeo, o peso suave do silêncio te atravessando? Essa pausa que não exige resposta. É ele dizendo que algo dentro de você finalmente se aquietou. Então, antes de sair daqui, quero te deixar uma pergunta, simples, mas essencial. O que o seu silêncio tenta proteger hoje? Pode ser sua paz. Pode ser sua fé. Pode ser a parte mais sensível de você, que aprendeu a se recolher para não se perder. Escreva nos comentários o que essa pergunta despertou. Não precisa ser bonito nem certo, só verdadeiro. Às vezes, uma palavra basta para nomear o que o coração ainda não conseguiu dizer. Se alguma frase deste vídeo tocou uma lembrança, compartilhe. Leve esse conteúdo para alguém que também anda cansada de estar sempre disponível, sempre forte, sempre aberta. Talvez o que você entendeu aqui seja exatamente o que outra mulher precisa ouvir para se permitir descansar. E se deseja continuar mergulhando nesse tipo de reflexão, inscreva-se no canal. Aqui,
Cada vídeo é um espaço de respiro, um intervalo entre o ruído do mundo e o som da própria alma. Leve consigo uma última ideia. Nem todo afastamento é perda. Às vezes, é apenas o espaço que o sentido precisa para florescer.